Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre o espectro autista. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, Dr. Charlton Cavalcante, neuropediatra e neurofisiologista clínico, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Dr. Charlton, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, uma alegria recebê-lo, querido. Obrigado, viu? João, que é um prazer estar aqui hoje, poder falar sobre esse tema que tenho dedicado a minha vida e meus estudos nos últimos 5, 6 anos. Então, poder falar sobre esse tema pelo qual sou apaixonado é uma grande oportunidade. Fico muito grato. Maravilha, nós agradecemos muito. Vou pedir então para que você comece definindo então a questão do espectro autista. Quando a gente fala desse termo, nós estamos falando exatamente do que, doutor? A caracterização do espectro do autismo, ela não é recente. Na verdade, ela foi descrita em 1943 como, até um pouco antes disso, na verdade, como uma forma de uma psicopatologia da infância que lembrava um pouco e era entendida na época como a esquizofrenia infantil. Depois de um tempo foi se redefinindo esse termo e foram vendo que diversas pessoas, mesmo quando adultos, fazem parte do espectro do autismo. E basicamente ele é composto, o pilar dele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade do ponto de vista de socialização e comunicação. Atrelado a esses dois aspectos, existem diversos comportamentos autísticos, que geralmente são mais ritualísticos, com certa inflexibilidade de comportamento, e isso forma a tríade que compõe o espectro do autismo. Dentre essas pessoas que admitem essas características, algumas delas vão ter prejuízo do neurodesenvolvimento. Então, portanto, vão ter um prejuízo na sua qualidade de vida, no seu funcionamento cerebral cotidiano. E esses recebem o nome de transtorno do espectro autista, para o qual hoje em dia a gente tem tratamentos específicos. Quero fazer uma pergunta aqui, falando da questão dos sinais do espectro do autismo versus a questão do laudo, né? Como é que a gente trabalha essa questão do apresentar os sinais para poder dizer sim ou não se tem o espectro ou não? O diagnóstico ele é definido no momento em que se identifica que existe um transtorno. E, por definição, o transtorno é aquele que é acompanhado de um prejuízo na vida da pessoa. Para quem trabalha com crianças, e particularmente no meu caso, eu acho mais fácil perceber a existência do transtorno em crianças, porque a gente percebe que existe, atrelado a esse comportamento autístico, um atraso do desenvolvimento, um atraso seja na parte de socialização ou na parte de comunicação. A gente sabe hoje em dia que existem outras formas de atraso do ponto de vista motor, cognitivo, etc., que podem ou não estar associados ao contexto global do transtorno do espectro autista. Mas, basicamente, é necessário que, além dos sinais, além dos comportamentos típicos do autismo, exista um prejuízo do desenvolvimento. Quando esse diagnóstico é feito no adulto, é necessário a detecção de que houve um prejuízo prévio do desenvolvimento. Então, para receber o diagnóstico de transtorno do espectro autista, que é o famoso TEA, não basta estar no espectro, não basta ter os comportamentos autísticos clássicos. É necessário identificar que aqueles comportamentos estão associados a um prejuízo de comunicação e de socialização e que, portanto, atrapalha a qualidade de vida da pessoa. E isso configura o transtorno do espectro autista. Basicamente, esses são os critérios diagnósticos. A gente orienta para que sejam percebidos os sinais precocemente, porque quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais cedo se inicia o tratamento. Eu costumo falar que o diagnóstico em si, o nome da coisa, o CID, ele é basicamente uma ponte imaginária entre a pessoa, o ser humano, e os tratamentos que a ciência entende que são benéficos para aquela condição. Se a pessoa admite os critérios diagnósticos e recebe o diagnóstico daquele transtorno, isso permite que ela tenha acesso a tratamentos que vão, sim, influenciar na qualidade de vida dela no futuro. Então, por isso, a gente orienta sobre os sinais precoces, orienta para que busque uma avaliação profissional cedo, para que, quanto mais cedo possível, se inicie o tratamento que vai trazer benefício. Deixa eu fazer um detalhamento aqui na questão do atraso. Como é que a gente pode compreender esse atraso? É a partir do quê? Da comparação com uma outra criança? Como é que funciona isso? Existe uma frase clássica que ela é mal interpretada muitas vezes, que é de que cada criança tem seu tempo. Realmente, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, não existe uma data exata para que cada criança adquira um marco do desenvolvimento. Existe uma margem, uma época em que a criança deve alcançar aquela habilidade. E a gente divide esse neurodesenvolvimento em diferentes áreas. Área social, cognitiva, motora fina e motora grossa, comunicação e linguagem. Então, tudo isso vai ter uma linha de desenvolvimento.
O profissional que trabalha com neurodesenvolvimento, seja ele o médico ou outros profissionais, tipo terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos da infância, a gente entende o desenvolvimento como uma coisa contínua. Ela começa desde o momento que a criança nasce e ela vai acontecendo ao longo dos primeiros anos de vida. Então, mais do que perceber se a criança atingiu ou não um determinado marco do desenvolvimento, a gente faz um acompanhamento longitudinal para perceber como que é o ritmo de desenvolvimento da criança. Se as coisas estão acontecendo mais ou menos na época certa. Uma criança que muda esse ritmo, porque em alguma dessas áreas ou em mais de uma delas está havendo um atraso, a gente já identifica que se está havendo o atraso antes, muito provavelmente as consequências dali para frente vão acontecer. Então a intervenção precoce visa diminuir esse atraso já desde o começo. Algumas dicas são mais clássicas, né? Por exemplo, uma criança anda em torno de 10 a 18 meses, mas a grande maioria já vai estar andando antes dos 16 meses. As primeiras palavras geralmente acontecem antes do primeiro ano de idade. Mas o fato é que, para o autismo, os grandes sinais de alarme são relacionados à parte de socialização. A gente espera que em torno de 10 meses a criança já tenha uma boa noção de que as pessoas têm individualidade em relação às suas atitudes. Ou seja, cada pessoa faz uma coisa diferente. Eu, como bebezinho de 10 meses, eu posso estar aqui brincando no meu berço enquanto a minha mãe está lá cozinhando. Então, o bebê de 10 meses, ele já é atento ao que os outros fazem. Isso a gente chama de atenção compartilhada. Eu presto atenção naquilo que você está atento. A ausência da atenção compartilhada aos 10 meses é um grande sinal de alarme numa criança de 10 meses. Mais para frente, aos 18 meses, a gente pode pensar num atraso do desenvolvimento social, quando a criança não entende que cada pessoa pensa diferente dela. Aos 18 meses, as crianças elas já entendem que as pessoas pensam não igual a ela, e ela tenta mudar o comportamento dela para provocar uma mudança de comportamento no outro. Então, a criança entrega um brinquedo para ver tua reação. Ela recebe algo quando você entrega. Ela tenta obedecer alguns comandos, às vezes são necessárias dicas visuais, mas a criança de 18 meses, ela tende a fazer o que ela acha que você gostaria que ela fizesse. Quando uma criança de 1 ano e meio ela é muito ausente, ela é muito alheia a isso, ela não parece se interessar e não tem curiosidade para entender o que você quer, o que você pensa, isso também é um grande sinal de alarme. Se a gente percebe isso atrelado ou não a um atraso na fala e a presença daqueles comportamentos clássicos do autismo, está dado o diagnóstico. Mesmo antes dos 3 anos é possível chegar ao diagnóstico. Agora, é o diagnóstico precoce que garante uma intervenção precoce. E muitas vezes o prognóstico pode ser tão bom a ponto da pessoa não ter um transtorno no futuro. Mas naquele momento é dado o diagnóstico de transtorno. Então eu diria que a atenção compartilhada e a adaptação do comportamento aos 18 meses seriam os pontos principais, pensando no desenvolvimento social do bebê. Quero falar sobre níveis do autismo. Como é que a gente pode configurar isso? Até pouco tempo atrás, o autismo era classificado em graus. Hoje em dia, a gente tende a usar a nomenclatura níveis de suporte. Porque o nível de suporte, basicamente, é quanto de intervenção aquela pessoa vai precisar para que a dificuldade dela naquela determinada área seja minimizada ao longo da vida. Então, a gente costuma, de forma resumida, tentar pegar todas as dificuldades em cada uma das áreas do desenvolvimento e chega a um nível de suporte, em que o nível 3 é aquele quadro mais grave, que vai precisar de um grande nível de suporte em todas as áreas, e o nível 1 é aquele que, até pouco tempo atrás, talvez nem recebesse diagnóstico, porque as pessoas tinham menos atenção a essa condição. E o nível 2, ele abrange muita gente. Então, para quem trabalha na área, já até de forma não científica, separa o nível 2 entre o nível 2 mais perto do 1 ou o nível 2 mais perto do 3 e aquele que está bem no meio. Mas, a grosso modo, seria o nível 1, 2, 3. Para quem passa comigo, para quem já assistiu minhas aulas, eu costumo trazer uma visão pessoal em relação à crítica sobre a classificação em nível de suporte. Primeiro, a classificação em nível de suporte ela serve para coisas acadêmicas. A gente precisa saber disso para poder saber se as pesquisas, as técnicas que a gente está implementando são úteis ou não em relação a amenizar sintomas, melhorar o nível de suporte. E outra coisa para guiar o tratamento dos profissionais que estão acompanhando aquela criança. Muitas vezes, as pessoas que mencionam o nível de suporte, quando os pais perguntam o nível de suporte do filho, eles não têm ideia do que significa aquele nível de suporte. A principal crítica que eu faço é que é como um boletim de escola. A gente não pode resumir um boletim inteiro a uma nota só.
Porque a pessoa pode ter tirado 5 às custas de ter tirado 5 em tudo, ou às vezes tirou 0 em português e 10 em matemática. E a média vai ser igual. Então, a minha crítica ao nível de suporte é isso. A gente pega todas as áreas do desenvolvimento e classifica numa nota só. O ideal seria tentar entender qual é o nível de suporte dessa criança do ponto de vista pedagógico. Qual o nível de suporte que ela precisa do ponto de vista comportamental. Qual o nível de suporte que ela tem em relação à parte de comunicação. E isso pode descrever uma criança em vários espectros diferentes. Uma criança pode ter um comportamento extremamente desajustado, mas falar bem. Ou ela pode se comportar mal, falar mal, mas ela é autodidata e aprende línguas estrangeiras sozinha. Então, do ponto de vista pedagógico, talvez o nível de suporte seja menor do que no de comportamental. Então, a minha sugestão é de que sempre a gente tente entender a origem daquela classificação. Por que aquela criança ou aquele adulto foi classificado como nível 2? O que é que compõe aquela nota? Para que a gente entenda a individualidade, né? A particularidade de cada um desses indivíduos. E não tentar resumir tudo como um nível 2, porque isso acaba gerando consequências que podem não ser boas. Por exemplo, o tratamento com determinada técnica só é liberado para quem tem nível de suporte 2 a mais. Ou um determinado benefício ele é garantido apenas para quem tem nível de suporte 2 ou 3. Então, é importante a gente saber o que é que compõe aquela nota, para que a gente não fique simplesmente resumindo um ser humano a um número, né? Queria falar um pouquinho sobre a questão das causas do espectro. Como é que a gente pode observar essa questão? A gente entende o espectro do autismo hoje em dia como uma condição e não mais como uma doença só. O que um dia foi interpretado como talvez fosse uma esquizofrenia infantil, a gente entende hoje que é uma condição em que a pessoa tem um prejuízo na comunicação, na socialização e aqueles comportamentos típicos do autismo. Mas essa condição ela pode ser gerada ou ocasionada por diferentes etiologias, inclusive não ter uma etiologia completamente definida. É o que a gente chama de casos que são idiopáticos ou o que antes era chamado de autismo clássico. A gente entende que até esses casos em que não tem uma causa estrutural ou não tem uma causa infecciosa, não tem uma causa no cérebro visível dessa condição, existe uma carga genética que favorece que aquela pessoa manifeste o quadro do autismo. Mas dentre as possíveis etiologias, a gente tem, é como se fosse uma balança entre fatores de proteção contra o autismo e fatores que gerariam esses comportamentos. Ali dentro vão ter causas estruturais relacionadas ao funcionamento do cérebro, o ambiente em que a criança está inserido e a carga genética dela. Então, a depender de como esteja a combinação desses fatores e, em contrapartida, os fatores protetores, principalmente ambientais, a gente pode manifestar ou não o autismo em diferentes níveis. Mas a causa é multifatorial. E é por ter juntado todas essas possíveis causas numa só condição, um dos motivos pelos quais a gente tem um aumento do número de diagnóstico também. Outrora, pacientes que tinham outros diagnósticos, como deficiência intelectual, eles eram excluídos da possibilidade de um autismo, como se não pudesse ter as duas coisas. E hoje em dia a gente entende que a pessoa pode ter as duas condições. Esses diagnósticos não são excludentes. Então, pessoas que antes não tinham diagnóstico, tinham outros CIDs, passam a hoje em dia receber também o diagnóstico guarda-chuva, digamos assim, do autismo. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui sobre o espectro autista com o Dr. Charles Cavalcante. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Nós voltamos na sequência, um minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Coloque sua empresa no centro de atenção dos principais empresários da região. Venha para o Jantar dos Empresários da CISB. Um evento que já atraiu mais de 1.700 empreendedores. Uma oportunidade única de gerar negócios, parcerias e networking. Faça sua reserva. Jantar dos Empresários da CISB, celebrando a união empresarial. Fale com o seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga,
propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana discute o espectro autista. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o neuropediatra e neurofisiologista clínico Dr. Charlington Cavalcante. Doutor, quero tocar num assunto aqui em relação à questão do espectro autista, em relação à questão do diagnóstico médico e o médico e psicológico. Como é que a gente interpreta isso e quem pode necessariamente dar um laudo? Junque, eu gostei muito da tua pergunta porque isso gera uma confusão danada na cabeça do pessoal. Não existe uma hierarquia em relação ao cuidado do paciente com autismo. Na verdade, não deve existir hierarquia alguma em nenhuma relação entre os profissionais de saúde. Mas existe um termo que, burocraticamente, o termo diagnóstico, ele é um ato médico. Então, a definição se o paciente se enquadra ou não num contexto patológico e, portanto, a definição de um CID é um ato médico. Isso deve ser dado pelo médico, pelo menos no caso do autismo. Agora, o médico, muitas vezes, ele precisa do auxílio de outros profissionais para enxergar os pormenores em relação às manifestações daquele quadro. Então, ele pode usar a avaliação de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, do próprio pedagogo, do fono, e usar essas avaliações para chegar ou não à definição do seu diagnóstico. Então, quando a gente fala de laudo, o laudo médico ou o diagnóstico médico, isso é quando o médico define a presença de todos os critérios baseados do manual de critérios diagnósticos e define lá o CID do paciente. Agora, um diagnóstico psicológico, ele vem no momento em que o paciente passa por uma avaliação psicológica e, a partir daquela avaliação, o psicólogo conclui que ele se enquadra dentro do perfil do autismo. Agora, cabe ao médico fazer o resumo de todos os diagnósticos. Talvez ele tenha outros diagnósticos, um diagnóstico fonoaudiológico também, um diagnóstico do terapeuta ocupacional, e ele junta tudo isso para fazer a definição diagnóstica. Em termos jurídicos, o que tem valor é o diagnóstico médico, mas não que isso seja mais ou menos importante. É que o médico ele tem a responsabilidade de tentar ter a visão mais ampla, juntar todas essas áreas. Mas do mesmo jeito que o psicólogo pode chegar ao diagnóstico comportamental de um TEA, o fonoaudiólogo pode também chegar ao diagnóstico clínico de um transtorno de linguagem. O fisioterapeuta pode concluir que há ali um transtorno do desenvolvimento motor, e a gente juntar tudo aquilo num quadro sindrômico ou não de um transtorno do espectro autista. Então, ter autismo não significa ter só um diagnóstico. Você pode ter diferentes diagnósticos, diferentes visões, percepções desses outros profissionais. Mas o diagnóstico médico é aquele que vai ter o valor jurídico. E muitas vezes isso é basicamente uma questão burocrática mesmo. Não é que o médico saiba mais ou menos do que os outros profissionais. É porque esse é um diagnóstico que muitas vezes depende de uma equipe. Então, cada um vai contribuir para que se chegue ao mesmo diagnóstico e vai estar na mão do médico a obrigação, o poder de definir esse diagnóstico, né? Canetar o diagnóstico, digamos assim. Nesse contexto, eu queria muito que o senhor falasse sobre a questão do síndrome de Asperger, porque existe aqui uma reinterpretação em relação à questão desse conceito. Enquanto o Léo Kanner estava descrevendo o quadro do autismo, o Hans Asperger estava descrevendo um grupo parecido em países bem próximos. Só que quando o Asperger juntou essas crianças, ele percebeu que eram crianças com desenvolvimento cognitivo normal, enquanto aqueles que eram descritos pelo Kanner, mais ou menos na mesma época, tinham deficiência intelectual ou um comprometimento intelectual cognitivo. Então, a partir daí, surgiu-se a possibilidade de interpretar a síndrome de Asperger como o autismo de alto funcionamento, ou autismo com inteligência normal ou elevada. Hoje em dia a gente entende que essa separação em grupos é menos benéfica do que seria, do que poderia. Então a gente tende a juntar tudo isso num grupo, do mesmo jeito que está no espectro autista, independente de ter a inteligência normal ou não, também pode estar no espectro autista aqueles que têm a linguagem funcional ou não adequada, um déficit de linguagem.
Então, a pessoa pode estar no espectro autista independente do seu grau de inteligência. Então, não tem mais por que usar o termo síndrome de Asperger para classificar um subgrupo dentro do grupo do transtorno do espectro autista. A gente separa, sim, do ponto de vista acadêmico, aqueles que têm autismo com comprometimento ou não da linguagem e com comprometimento ou não da inteligência. Mas isso tudo é transtorno do espectro autista. Na medicina tem tido o comportamento, né, geral de tentar usar cada vez menos epônimos, cada vez menos nome de gente para definir coisas dentro da medicina. É interessante a história do epônimo, a gente entender de onde que vem, isso ajuda a criar, melhorar a memória, né, ajuda a gente a aprender mais, mas o fato é que dar nome de gente às doenças, isso já está em desuso. Então, a gente evita usar o nome síndrome de Asperger porque também tem uma consequência sobre isso. Dá a impressão de que quem tem síndrome de Asperger sofre menos. E isso é uma falácia. A pessoa pode ter inteligência normal e ter grandes dificuldades na sua vida em diferentes áreas. Não é que síndrome de Asperger é obrigatoriamente mais leve do que os demais autistas só porque tem inteligência normal. A pessoa pode ter inteligência normal e ter uma baita ansiedade, baita depressão. Então, se não contribui para a ciência, não tem por que usar uma divisão desse tipo, né? Chamar aquele grupo de um nome diferente. Mas, classicamente, as pessoas acabam se apegando ao fato de que se aquele autista tem uma inteligência normal, a gente acaba chamando de Asperger. Ainda tem um estigma um pouco menor do que falar transtorno do espectro autista quando a gente fala síndrome de Asperger. Mas, em tese, a gente não tem mais usado esse nome desde 2013. Quero fazer um recorte aqui sobre os números no Brasil. Como nós estamos hoje, doutor? Não só no Brasil, mas no mundo, tem havido um incremento muito grande do número de pessoas com diagnóstico. Isso acontece por diversos fatores, e eu poderia listar alguns deles. O primeiro deles é que, conforme o tempo foi passando, a gente foi interpretando o espectro autista como algo muito mais amplo do que foi descrito lá atrás, englobando pessoas com diferentes níveis de acometimento em diferentes áreas. Então, no momento em que a gente interpreta que para chegar-se ao diagnóstico bastam estabelecer 2 ou 3 critérios diferentes de uma lista, de um checklist de critérios diagnósticos como era feito antigamente, faz com que mais pessoas tenham o diagnóstico. Mas por que a gente facilita o diagnóstico dessas pessoas? Porque a gente sabe que se a gente aumenta a sensibilidade, a gente atinge mais gente com diagnóstico, a gente garante que mais pessoas tenham acesso ao tratamento. E é só para isso que serve o diagnóstico, é para fazer uma pessoa acessar um tratamento que já existe. Não é para taxar ninguém, nem fazer parte de um grupo, mas sim para fazer com que ela acesse um tratamento. Então, no momento em que a gente começa a dar diagnóstico para mais gente, também surge a possibilidade de que muitos daqueles que estão recebendo o diagnóstico talvez iriam, dentro do curso natural da sua condição, melhorar ou sair do diagnóstico de um transtorno, apesar ou não de um tratamento. Mas como a gente não sabe quem que vai melhorar nem quanto, é melhor a gente dar o diagnóstico para um número grande de gente e garantir que mais gente seja tratada. Isso seria o primeiro motivo. Um segundo motivo é que houve mudanças na metodologia dessas pesquisas que fazem avaliação de prevalência ou de incidência. Antes eram utilizados muitos números de incidência, né? Quantos casos novos a cada 100 mil pessoas. Hoje em dia, a maioria dos estudos usam prevalência, ou seja, quantas pessoas convivem com o diagnóstico. Então, só isso, essa mudança de método já faz o número aumentar. E também, o que antes eram interpretados, entravam nessas pesquisas até 12 anos de idade, tem sido aumentado até 18 anos de idade. E, futuramente, a gente vai incluir também adultos. Então, quando a gente começa a falar em número de pessoas e não só mais em número de crianças, também aumenta aí o diagnóstico. Agora, existe alguma causa para esse aumento, alguma causa específica que etiologicamente gere mais autismo? Isso a gente não consegue responder ainda. Tem algumas hipóteses de que, por exemplo, crianças prematuras, extremas, que hoje em dia tendem a sobreviver mais, elas têm uma condição cerebral que talvez manifeste um transtorno do desenvolvimento. Mas não só isso. Talvez o acesso ao diagnóstico, condições que antes não receberiam diagnóstico, agora tem uma conversão de diagnóstico. Então, pessoas que tinham paralisia cerebral ou deficiência intelectual passam a também receber o diagnóstico de autismo. Então, essas são as principais causas pelas quais a gente vê esse aumento tão grande do número. E no Brasil, a gente não tem exatamente um número exato de quantos autistas convivem atualmente. Até porque muitas das pessoas que teriam diagnóstico ainda não têm. Porque o acesso ao médico especializado
capacitado para dar o diagnóstico, ainda é difícil. Geralmente o médico que dá esse diagnóstico é o neuropediatra e o psiquiatra da infância e adolescência, ou outros médicos que porventura não tenham se especializado na parte de desenvolvimento infantil. E são carreiras na medicina que demandam muito tempo de formação, em geral em torno de 5, 6 anos a mais da medicina, e por isso o número é escasso. Hoje em dia o pessoal até prefere especialidades que sejam de acesso mais rápido, que tenham uma formação mais abreviada. Então, por isso, o acesso a esse profissional acaba sendo um pouco difícil. E muita gente está aí, tem o quadro, mas não tem diagnóstico ainda. Doutor, eu queria uma fala do senhor aqui sobre a questão do cuidado com a família que tem em casa alguém com espectro autista. Como é que a gente pode olhar para este cenário? Bom, isso é um caso realmente complicado, porque a gente já sabe o que é benéfico para uma pessoa, né? Uma criança, um adolescente com autismo. Estímulo, tratamento, terapia, mas essas pessoas dependem de alguém para levar, dependem de alguém para custear. Então isso esbarra, né, cai de paraquedas nos braços de uma família que não estava preparada para aquilo. Além de todas as dificuldades de criar um filho típico, existem algumas a mais em relação a criar uma criança atípica. Mas é a mesma dificuldade em relação a criar, por exemplo, um idoso que depende de ti. Então, cuidar de uma pessoa que vai demandar mais cuidado, vai ter um nível de suporte, já é difícil. O que a gente sabe é que mães atípicas, em geral, são as principais envolvidas no cuidado da criança com TEA. Mães atípicas, elas têm maior incidência de depressão, elas têm maior incidência de ansiedade, têm maiores dificuldades na vida, e até índice de câncer de mama tende a ser maior em mães atípicas. Então, a ciência tem voltado cada vez mais a atenção para avaliar as condições de vida, a qualidade de vida dos cuidadores. O fato é que hoje em dia a gente tende a tentar individualizar tratamento de modos que seja benéfico para a criança, mas não esqueça que tem toda uma equipe por trás, né? Toda uma família que se desloca, muda seu contexto, muda sua rotina para contemplar a rotina de tratamento da criança. Então a gente não pode pensar unicamente no paciente que está na nossa frente. Tem que entender isso de forma holística, como um todo. Quem é aquela família? Em que realidade ela se insere? O que ela tem acesso? Em que cidade ela mora? E não só fazer aquele trabalho quase mecânico de diagnosticar autismo, tratamento é esse, e agora se vira. Porque isso acaba sendo a coisa mais cruel que o médico pode fazer. É dizer que você precisa de um tratamento, mas não te ensinar como chegar até ele. E aí a mãe volta às vezes para casa mais angustiada que chegou. Porque no fundo ela já sabia do diagnóstico, ela só precisava de alguém para confirmar. Então, a gente tem dado mais atenção à qualidade de vida dos cuidadores, mas realmente não é fácil. A população, em geral, não entende. E eu acho que essas redes de apoio são importantes. Juntar em grupos, conversar entre si, conversar na escola, fazer grupos de mães, grupos de cuidadores, isso ajuda, esse comportamento grupal ajuda a ter força. Doutor, quero fazer o recorte numa fala aqui que eu acho que quem tiver acesso a esse nosso conteúdo vai me agradecer pela pergunta. A questão do uso e do tempo de tela. Como é que a gente pensa nessa questão que é atual na questão do aspecto autista? O desenvolvimento do ser humano, ele depende de algumas questões ambientais, mas basicamente ele é algo que o cérebro foi programado para fazer. Então, independente da quantidade de estímulo, a gente espera que haja um desenvolvimento, pelo menos minimamente natural. Mas existem algumas coisas ambientais, e dentre elas estão as telas, mas também alimentos, sono, que podem interferir negativamente no desenvolvimento. Então, apesar de que o desenvolvimento não depende disso, ele pode ser influenciado por isso. Não existe dose segura do uso de telas abaixo de 2 anos de idade. A gente tem que lembrar que a tela, ela tem não só o estímulo do enredo, ou seja, o que está passando, mas o estímulo visual, o estímulo auditivo. Existe todo aquele apelo que a tela tem. Então, uma criança de menos de 2 anos, ela não tem maturidade para entender tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, invariavelmente, uma criança com menos de 2 anos, ela vai estar, na verdade, hipnotizada pela tela. Uma criança ela deve ter acesso ao conteúdo digital no momento em que ela começa a entender que aquilo é uma representação da realidade. Ou seja, talvez uma criança acompanhada por um adulto que está lá do lado dela e perguntando quem é essa, o que a Peppa fez, quem é esse daqui que apareceu no desenho, olha, caiu e tal. Talvez isso, o uso de tela acompanhado por alguém, possa ser benéfico.
A gente não pode ogerizar o uso de eletrônicos, mas o fato é que muitas vezes as pessoas perdem a mão e acabam usando o artigo eletrônico como uma forma de hipnotizar a criança. É como se fosse um ligar o mute, né? Você vai lá, a criança está no trabalho, então para que eu consiga fazer minhas coisas, a gente põe a tela. E isso é que não é bacana, porque, primeiro, aquela criança poderia estar usando o tempo dela para um ambiente que seja estimulador. E a tela não estimula crianças, a não ser que ela já tenha uma certa maturidade. Além do mais, a gente pode estar condicionando aquele cérebro a depender de níveis de estímulo muito altos. Lógico, se a criança está acostumada a aprender coisas na tela, em que ela fica lá presa pela música, pelas cores, pelo enredo, por tudo aquilo que o conteúdo digital oferece, na hora que ela tem que, por exemplo, prestar atenção em outra pessoa, aquilo fica sem graça. Então, é como se você... É a depressão pós-Disney, né? Você sai da Disney e nada mais tem graça durante um tempo. Então, se a pessoa consome muita tela, quando ela precisa voltar a atenção dela para a vida real, o cérebro dela está desacostumado. Então, tudo tem que ser feito com parcimônia. A gente nem pode ir totalmente contra e tirar absolutamente todas as telas dos filhos, mas entender que existe um nível em que aquilo ainda pode ser usado de forma segura. O fato é que abaixo de 2 anos não tem nível seguro para o uso de telas. Então a gente é totalmente contra o uso de telas abaixo de 2 anos, porque a criança não tem maturidade para entender que aquilo ali vai mais do que o estímulo visual ou o estímulo auditivo, que existe um enredo por trás daquilo. A criança deve usar telas no momento em que ela começa a ter essa maturidade. Eu vou aproveitar aqui o tempo ainda que a gente tem aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão do espectro autista em adultos, que é um tema que é muito atual e que está sendo discutido atualmente. Como é que a gente pode absorver essa questão e trabalhar com ela, né? Obrigatoriamente, a presença dos comportamentos autísticos tem que ser ainda na criança. A presença de que aquilo atrapalhe a qualidade de vida tem que ser percebida ainda durante o neurodesenvolvimento. Mas muitas vezes, principalmente nos casos leves, isso pode passar despercebido, principalmente quando a gente não dava tanta atenção ao diagnóstico precoce. E que só na idade adulta a gente está vendo as pessoas se reconhecerem como sendo pertencentes ao espectro. Nem todo mundo que está no espectro tem transtorno do espectro. A pessoa pode estar no espectro por ter comportamentos rígidos, alguma alteração na regulação sensorial, rigidez comportamental, inflexibilidade cognitiva, prejuízo na parte de socialização, ter dificuldade de entender o que as outras pessoas ao redor dela pensam, ou dificuldade de moldar o seu comportamento para o que vai ser melhor socialmente. Então, a gente pode sim perceber pessoas que estão sendo diagnosticadas quando adulto. Isso se dá por conta do que ocorreu aí do aumento de diagnósticos de crianças. As pessoas começam a se enxergar naquilo. É muito comum a gente dar o diagnóstico para uma criança e o pai ou uma mãe falava, doutor, mas eu me vejo nessa criança. E às vezes a gente já não está mais diante de uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, mas que está ainda no espectro. Sendo que a história natural da criança com TEA, que não é tratada, é ter um índice muito elevado, muito mais elevado do que na população geral, de ansiedade, depressão, até mesmo esquizofrenia e bipolaridade, que são quadros psiquiátricos mais comuns no adulto e não na criança. Hoje em dia a gente entende que talvez esse grande número de transtornos psiquiátricos refratários, graves, em adultos cada vez mais jovens, na verdade, não são quadros psiquiátricos precoces, que seriam de após os 35 anos, começando em pessoas de 20. Mas sim, talvez uma manifestação tardia, uma consequência tardia de um transtorno do desenvolvimento que não foi adequadamente tratado. Então, diagnosticar cedo significa que no futuro a gente vai ter menos adultos sofrendo as consequências disso. Mas, realmente, a gente está passando por um momento em que muitos adultos se enxergam naquilo, se percebem como dentro do espectro, procuram uma avaliação com outros profissionais e, em algum momento, acabam enxergando que talvez houve ali um transtorno do espectro autista. Infelizmente, já não está mais na fase de neurodesenvolvimento, portanto, o tratamento não é mais com expectativa de cura, mas dar a atenção que se cabe para poder melhorar a qualidade de vida para aquela pessoa, onde quer que ela seja dificuldade. Geralmente, o adulto tem muita dificuldade em relação à socialização, e isso, portanto, gera uma ansiedade social, né? Aquela ansiedade de você não saber o que as pessoas ao seu redor esperam. Prejuízos na comunicação, e a comunicação é fundamental para que sejam sustentadas as relações sociais, e alterações comportamentais que às vezes a prejudicam, principalmente em relação à questão sensorial, na regulação do processamento sensorial. Doutor Charlton Cavalcante, minha gratidão, querido, pela aula sobre o assunto. Saúde e paz, espero revê-lo em breve. Obrigado mesmo. Junque, é um prazer, eu agradeço muito estar aqui hoje. Espero poder que a gente se encontre novamente, conversar sobre esse assunto sempre é muito
me deixa muito entusiasmado. Convido a todos a mandarem perguntas, me chamarem para conversar, faço isso com todo o prazer. Gosto muito quando políticos me procuram para perguntar sobre orientação, para onde que a gente deve ir do ponto de vista de gestão social, legislação, porque eu acho que é essa psicoeducação, é esse ensinamento que pode nos ajudar a melhorar como sociedade. A gente não pode negar a existência do TEA e nem achar que isso é o fim do mundo. A gente tem que se unir, discutir o que existe na ciência para que a gente possa tirar boas ideias de como conviver com isso daqui para frente. Maravilha. Doutor, mais uma vez, minha gratidão, saúde e paz. Obrigado, viu? Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre espectro autista. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, doutor Charlington Cavalcante. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.